Olá, boa tarde. Sou Bruno Werner, gerente de contas da Envoy. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as três principais criações que nós temos no sistema. Começando por ponto de coleta, que já está aqui na tela, e na sequência entregadores e usuários. Bom, começando explicando, o que é o ponto de coleta. O ponto de coleta nada mais é do que o local da sua operação em que acontece a coleta de pacotes ou compras, enfim, do que o for, para posterior entrega pelos motoristas. Então, se a gente está falando de uma operação de supermercado, por exemplo, é a loja onde se inicia o serviço. Se a gente está falando de uma operação de logística, o endereço do hub, onde vai se iniciar esse processo de coleta para posterior entrega. A criação disso no sistema é muito simples. Essa dinâmica de criação do sistema, e até por isso que eu estou começando por ponto de coleta, ele vai ser um referencial. Portanto, o usuário vai ter visibilidade a um ponto de coleta em específico ou a todos, e na sequência o entregador ele trabalha para um endereço, para um ponto de coleta em específico normalmente, ou às vezes mais de um. Mas como isso é a origem, por isso que eu estou começando por aqui. A dinâmica de criação na Envoy é sempre muito parecida ao começo dela. Então, se a gente está, por exemplo, aqui na Home e eu quero criar um ponto de coleta, eu nada mais faço do que procuro ponto de coleta, está aqui em gestão, pontos de coleta, e a criação sempre ocorre nesse botão do cantinho. E as sequentes, vocês vão ver que também é exatamente igual. Entregador, entregadores, no botão do cantinho a criação, usuários, usuários, e no botão do canto também a criação. Mas, dando um passo atrás e voltando onde a gente estava. Gestão ponto de coletas. Eu vejo os pontos de coletas que já foram criados, certo? E aqui que eu crio um novo também. Então, para criar, o botão do cantinho, criar ponto de coleta, eu começo dando um nome para ele. Aqui vou botar exemplo, código exemplo também, CNPJ, o CNPJ do local, endereço. Começo botando o CEP e o resto o sistema preenche automaticamente. Então, aqui um número, um endereço aleatório. Preenchidas as informações, clico no criar. Então aqui eu botei exemplo, mas poderia ser loja 01 SC, por exemplo. E a gente pode, obviamente, como vocês estão vendo, fazer edição dessa informação posteriormente. Criei minha base, está criado o meu ponto de coleta. Aqui a gente está vendo as configurações dele e é algo que eu vou entrar num segundo vídeo a respeito, tá? Ensinar a mexer nisso aqui. Hoje é criação. Está criado o ponto de coleta. Próximo, entregadores. Criar entregadores, aquela dinâmica que eu estava falando agora há pouco. Operações entregadores, sempre a criação no botão do canto aqui. Recomendo escolher o entregador simplificado, que é mais breve a criação. Então aqui ele vai começar pedindo os dados de CPF. Digito o CPF, eu tinha um copiado aqui já. Na sequência, a placa do veículo desse entregador. Lembrando que o entregador é quem utiliza o aplicativo, Ele tem acesso tão somente ao aplicativo para fazer o registro da baixa da entrega e a gente registrar onde ele estava e, consequentemente, onde ele recebe a rota e por aí vai. Placa A111, entregador, vai ser o entregador Everton que eu estou cadastrando aqui. Boto o e-mail dele. E aqui é o que eu estava comentando antes. O entregador ele vai ter ligação, ele vai trabalhar para uma loja em específico, ou seja, para um ponto de coleta. Então aqui eu escolho aonde ele trabalha. Escolhi o exemplo, que é o que a gente acabou de criar. Feito, tipo de veículo, escolhi sedã, clico no criar. Tem que colocar o nome completo, Everton Moraes, por exemplo. Clico no criar, agora sim, entregador criado. Entregador criado, está aqui o Everton, status ativo, tudo mais. E, obviamente, trabalhando para essa loja 01 que a gente acabou de criar. Quero editar a loja que ele trabalha, quero fazer qualquer edição avançada nele, é a mesma dinâmica de ponto de coleta que a gente estava agora há pouco. Clica sobre o nome dele, eu vou abrir o cadastro completo dele e posso fazer edições aqui dentro. Vamos lá para o último, rapidinho. Criação de usuários, terceiro ponto. Gestão usuários aqui no menu, pessoal. Última opção do gestão, inclusive, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ver os usuários que já estão cadastrados, o tipo de perfil deles, contato e por aí vai. Cadastrar novos? Botão do canto, criar usuário. Vou criar o Everton, eu usei antes. Lembrando, aqui são usuários com acesso ao admin.
É isso aqui que a gente está vendo, que eles vão poder ver onde o motorista está, mapa de rotas, quantos pedidos já foram entregues ou não, os comprovantes, tickets, enfim, todo esse processo de administrativo é o que os usuários fazem, acesso aqui ao web admin. Motorista, aplicativo, beleza? Vamos lá, criar o usuário da Ana, Ana Farias. Ativo, o apelido não é obrigatório, o e-mail da Ana Farias, o telefone também não é obrigatório, tá? E aqui uma parte importante, perfil. Nós temos por padrão dois tipos de perfis iniciais, que são administrador e usuário. Qual que é a diferença? Administrador pode criar novos usuários, pode mexer nas configurações do ambiente, regras e por aí vai. Usuário como o nome diz, é usuário. Ele vai ter uma visualização somente do que está acontecendo. Então são pessoas que têm normalmente o acesso somente para fazer consultas, certo? Primeiro ponto, escolhe se admin ou usuário. Vou escolher usuário aqui nesse exemplo. E a opção que abre na sequência, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, é justamente ponto de coleta, que é eu vou deixar esse usuário ver todas as minhas lojas, a carga que eu enviei de todas as minhas lojas, os pacotes que eu estou expedindo e entregando, ou esse usuário ele é somente da loja 1, por exemplo. Não interessa para ele o que está sendo transportado no Brasil inteiro, mas somente dessa loja em específico, a loja 1, que é onde ele trabalha, da onde os clientes vão entrar em contato, certo? Coloco aqui a loja que ele trabalha, um exemplo aqui é um que a gente acabou de criar. E aqui eu tenho umas opções de notificações, tá? Clico em criar, está criado, segundo o usuário, a Ana Farias aqui. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.